Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente tem mais uma palestra no nosso ciclo, né, de palestras para o nosso projeto Cidades Inteligentes. E hoje quem vai falar para a gente é a professora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, que é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutora e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é professora da Faculdade de Direito aqui no Mackenzie, advogada, coordenadora do programa de extensão Maxidade, Direito e Espaço Urbano, participante colaborativa da construção da Carta Brasileira Cidades Inteligentes, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de São Paulo, já foi assessora jurídica do Ministério dos Transportes, tendo atuado em outros órgãos como Artesp, DER e atualmente na Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Tem experiência em direito administrativo, atuando principalmente nos seguintes temas: licitações e contratos, parceria público-privada e urbanismo. Professora Lilian, a palavra é com você. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso projeto. Eu que agradeço, boa tarde a todas e todas. Eu queria agradecer o convite, em especial da professora Roberta, da professora Magda e todo o grupo, pelo gentil convite, pelo honroso convite. Estar aqui com vocês é uma felicidade. Claro que é um desafio, né? Uma advogada falando com engenheiros. Então, é sempre um desafio, mas vocês viram, eu trabalho a minha vida toda com infraestrutura, há muitos anos, e eu trabalho com engenheiros e com arquitetos, basicamente. Então, mas é um desafio estar como professora com estudantes de engenharia. Então, estou muito contente, porque a gente agora, assim, o professor gosta de desafio, né? O professor fica feliz com isso. E aí, a gente tem um tempo, a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo. Eu vou fazer uma apresentação, queria combinar com vocês todos. Eu vou fazer uma apresentação para falar de cidades inteligentes, para falar da Carta de Cidades Inteligentes. A gente precisa contextualizar essa situação e entender o que significa cidade. E eu acho muito importante que os profissionais de outras áreas que não do direito entendam o que isso significa e, principalmente, os profissionais da engenharia que vão trabalhar com vários segmentos, mas muito e especificamente em tudo aquilo que é infraestrutura, em diversos ramos que a engenharia tem. Então, entender o contexto da cidade dentro de um panorama geral, eu acho que é muito útil para poder entender qual é a nossa contribuição enquanto profissional para um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento local, um desenvolvimento nacional. E então, a minha ideia é fazer uma apresentação aqui dessas questões que são terminológicas, que são jurídicas. Tentei deixar isso de uma maneira mais simples e falar um pouquinho da carta, e depois a gente discutir, e estou aqui à disposição para a gente poder trocar algumas informações, porque eu acho que a gente passa por esse processo, né? Um processo de troca que ele é muito importante. Então, primeiro já, e de novo agradecendo a presença de todos vocês, né? Porque de estarem aqui conosco e estarem me ouvindo. Então, eu vou começar a compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Está dando certo aí, né, Roberta? Sim, está sim. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a conversar sobre cidades inteligentes, sobre a Carta de Cidades Inteligentes, é preciso contextualizar que este assunto, este tema, cidade, desenvolvimento, vida urbana, passou a ser um objeto de preocupação do mundo todo. Não é só no ambiente do Brasil. Aliás, há bastante tempo, as nações estão preocupadas de como nós vamos desenvolver as nossas localidades. A pandemia, ela só veio selar com chave de ouro essa circunstância, essa preocupação. Então, pelas estimativas que a ONU tem, até 2050 nós teremos 70% da população vivendo em cidades. Isso significa que nós, enquanto seres humanos,
temos uma inteligência, desenvolvemos várias coisas e várias comodidades. Só que a nossa relação com a natureza, que é escassa, começa a gerar problema nessa equação. A equação não ela se desequilibra. E, por conta disso, nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, todos os integrantes da ONU, os países, né, integrantes da ONU, tentaram e falaram, bom, nós precisamos conversar sobre isso, né? Precisamos entender do que nós estamos tratando. E aí, consensaram sobre esses 17 objetivos sustentáveis, de desenvolvimento sustentável. Então, todos esses, depois vocês procuram, dê um Google, vocês olhem um por um, cada um deles tem uma ação específica e eles todos transversalmente se comunicam. E qual é a razão dele? Para que todo o desenvolvimento de cada país membro possa ser um conjunto de ação que vai trazer uma qualidade de vida para as pessoas. Então, o afastamento da pobreza, a garantia do meio ambiente, esta é a missão dessas ODS. E, especificamente, no Brasil, nós temos 5.570 municípios. Eu não sei se todos aqui são de São Paulo, se a gente tem outras pessoas do interior ou de outras cidades. Mas nós temos municípios muito diversos. Nós temos municípios de todos os tamanhos. E, por incrível que pareça, nós temos essa quantidade de municípios, um país continental como o nosso, e 85% desses municípios têm menos de 100 mil habitantes. E nós temos 324 com uma população de 100 mil e apenas 48 com mais de 500 mil. Mas nós temos 80% da nossa população que vive em cidade. E temos 69 regiões metropolitanas. Né? Então, para vocês perceberem aí a dimensão aqui, ela tem uma quantidade de pessoas e não no território, mas muita gente vivendo no urbano. E um assunto que é jurídico, a Constituição Federal foi de 88, nós temos a chamada Constituição Cidadã, a gente sai daquele período de ditadura, e pela primeira vez o município tem autonomia, ele é um ente federado. Tem alguns, não era assim, era só União e Estado, alguns países não reconhecem município como ente federado, por exemplo, a França, e no Brasil o município passa a ser ente federado na Constituição de 88. Em 88 também se estabelece um capítulo para a política urbana, que também não existia antes. Antes de 88, o que a gente tinha? Lei de zoneamento e código de postura municipal. Então, era uma lei local que tratava de assuntos da cidade. E essa mesma Constituição diz assim, as políticas urbanas e aquilo que for de interesse local é de competência do município, e aí a nossa tem uma divisão de competência que entre União e entre o Estado, que é para poder organizar como é que nós vamos nos desenvolver. Mas essa relação das necessidades, ela é muito próxima, é muito marcante no município, porque é no cotidiano da nossa cidade que a gente vive o dia a dia. Então, o tempo que você demora para se deslocar, se a calçada está boa ou ruim, se você tem energia, se você tem sinal de internet, se você não tem sinal de internet, se você está num lugar que não tem infraestrutura alguma, se a árvore cai, quem vai cortar, enfim, se cair um galho e te machucar, a quem você vai recorrer, com quem você vai conversar.
E é nesse ambiente que nós vivemos e, portanto, é onde as necessidades se apresentam mais próximas do cidadão. Muito embora nós, enquanto pessoas, a gente tem cidadãos, né, a gente tem naturalmente e, infelizmente, em razão da nossa história, um certo afastamento de qualquer relação com o poder público. Eu tenho certeza que vocês perguntarem na casa de vocês, vamos discutir com a administração, vamos pedir qualquer coisa, vamos dizer assim, principalmente as pessoas mais velhas, não vamos nem perder tempo, não vamos perder tempo porque não funciona. E a gente tem que mudar essa lógica. E essa nossa cidade, essa competência de função social da propriedade urbana, que vem estabelecida na política urbana, como é que ela vai ser desenhada? Ela vai ser desenhada por uma lei chamada Plano Diretor, que é de competência do chefe do executivo. E ela só tem validade se ela tiver participação das pessoas. A base da construção de um plano diretor, que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, vocês viram lá que a gente tem uma quantidade grande de pessoas vivendo no meio ambiente urbano, ela vai ter que ter um plano diretor. No ambiente legislativo, então, a gente tem a Constituição Federal, a primeira regulamentação que saiu muito tempo depois de 88 foi o Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade tem os princípios e diretrizes sobre essa política urbana que vai acontecer no ambiente municipal. Temos uma lei, que é a Política também nacional, Política de Mobilidade Urbana, que determina que estas cidades precisam ter os seus planos de mobilidade, e temos o Estatuto da Metrópole, entre outras legislações infraconstitucionais. Elas formam um desenho dessa política urbana. Agora a gente já tem o marco legal do saneamento, enfim, temos aí uma questão com habitação, que é sempre um grande problema, muito complicado, políticas habitacionais do nosso país historicamente. O Estatuto da Metrópole ele veio com a finalidade de tentar organizar essas situações de lugares muito aglomerados, como é o nosso caso, né, aqui no nosso entorno, assim como todas as regiões metropolitanas que nós temos na proximidade, tanto a Baixada Santista quanto de Campinas, e tentar fazer um crescimento mais organizado, mas a gente luta aí com a concordância dos nossos políticos de compartilharem decisões, mas isso não é assunto para cá. Qual é a realidade da nossa cidade? Embora vocês não sejam urbanistas, não disso, são engenheiros, é muito importante saber e entender onde a gente vive. Né? No país que a gente vive, um país com muita desigualdade. Essa é uma foto de Paraisópolis, e quem é de São Paulo, me desculpem, quem não for de São Paulo, é só entrar no Google para poder buscar aí as nossas regiões. Nós temos situações que são muito ruins, incômodas. Olha, toda essa situação de vulnerabilidade que ladeia um condomínio de altíssimo padrão, de todos aqui tem a sua piscininha, nenhum problema que eles tenham piscina, nada disso, mas é que essa realidade, ela não combina, né? Ela é injusta, e isso aqui é decorrência de um planejamento e de um crescimento extremamente desordenado, e onde você empurra as pessoas, e quando você empurra as pessoas para longe, você empurra também o poder público para poder dotar de infraestrutura esses locais. E algo que não está planejado, se já é difícil a estrutura do poder público para satisfazer os gastos, imagine ele não ter, ele a cada momento se vê embaraçado com demandas de ausência que ele não conseguiu planejar. Mas essa é a nossa realidade aqui em São Paulo, em todo o nosso país. Algumas regiões isso é mais visível, outras é mais velado. Então, para buscar esse desenvolvimento dentro dessa diretriz das ODS, dentro dessa figura de direitos à cidade, então a gente precisa ordenar esse crescimento para que todas essas funções aconteçam, né?
dotar essa cidade de uma infraestrutura que seja suficiente para manter essa qualidade de vida e manter o desenvolvimento, manter a empregabilidade e manter as coisas funcionando. É um desafio bastante grande e que todos nós temos a missão de colaborar, cada um dentro da sua área. Então, esse conceito de direito à cidade, porque a gente tem o direito urbanístico, a gente vai tratar daquilo que a cidade precisa e como é que ela vai se fazer. E aí nós temos algo maior do que isso, que é o direito, e mais amplo, que é o chamado direito à cidade, que significa ampliar aquelas funções que foram estabelecidas na chamada Carta de Atenas, lá em 33, que na cidade se habita, se trabalha, se locomove e se diverte. Mas, para além disso, se agrega hoje o conceito de sustentabilidade para que nós tenhamos as cidades justas e inclusivas. E a sustentabilidade, ela é econômica, ela é ambiental e ela é social também. Então, nós vamos olhar esse espaço, esse território cidade, que congrega o urbano e o rural dentro do mesmo território, e esse ambiente, ele é um bem comum, é um bem de todos nós. Eu não posso só usufruir dos seus resultados financeiros. E aí, depois vocês, se vocês tiverem curiosidade, deem uma buscada na nova agenda urbana, que junto e caminha junto com as ODSs, todos aqueles pactos que essas nações fizeram daquilo que a gente vai estar trabalhando para ter um ambiente que seja menos desigual, que ele possibilite que a vida no planeta se mantenha de forma saudável, que seja possível impulsionar esse desenvolvimento, mas um desenvolvimento que seja racional e que a prevenção dos desastres e de situações que não sejam esperadas, sejam possíveis de ser tratadas. A gente tem visto alguns desastres tristes aqui no nosso país, e que a gente precisa estar pronto, não só para socorrer, mas o ideal é que a gente se antecipe a essas circunstâncias. E aí a infraestrutura ela é muito importante. No meio de tudo isso, a inteligência do homem faz com que a tecnologia surja, né? Tecnologia, inovação, as famosas TICs, ela hoje faz parte da nossa vida, precisa ser pensada e tratada, e pode ser tratada de diversos aspectos. Todas essas facilidades que nós temos aí, graciosamente, Google, até o Zoom, né? Quando a gente dá para usar por um período, o Meet, tudo grátis, muitas ferramentas, o produto somos nós. Então, aí a gente tem uma lei de proteção de dados que vem aí para nos chamar a atenção e algo que a gente precisa se apropriar, compreender, mas está aí. A tecnologia, ela nos ajuda muito e, ao mesmo tempo, ela nos coloca em alerta para a gente ter responsabilidade no uso dela. Então, quando a gente está falando de tecnologia e de inovação, nós estamos falando de uma situação que vai ser disruptiva e estamos falando do ponto de vista da cidade, de um instrumento que tem que ser usado para quê? Para garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a tecnologia e a inovação, elas vão ser utilizadas em função de uma melhor qualidade de vida. Então, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos e vocês aí vão poder pensar em vários. Quando a gente está tratando do objetivo 7 lá das ODS, está falando de energia limpa, então pensar em todas as possibilidades de se ter essa energia de forma mais barata. Então, por exemplo, o lixo orgânico, ele pode ser transformado em energia. Então, o poder público, por exemplo, quando ele faz o serviço de coleta de lixo, como é que ele vai conectar isso para que esse lixo que foi
recolhido possa ser levado para algum lugar e aí ele vai produzir a própria energia para os próprios públicos, para o prédio do hospital, para o prédio da escola, para o prédio das secretarias. E, obviamente, ele deixa de ter um gasto, ele faz um investimento inicial, claro, mas ele deixa de ter um gasto de pagar a conta de energia, porque o poder público também paga a conta de luz, até uma tarifa com um valor um pouco, chama tarifa pública, né? Um valor melhor, mas ele deixa de gastar esse valor para poder apropriar esse valor para outros tipos de serviço. Dentro da mobilidade, ele vê como é que a gente pode trabalhar com uma qualidade de ar melhor. Temos aí as ciclovias, as ciclofaixas, as bicicletas elétricas, os carros elétricos, ou outras fontes, biocombustíveis, e assim por diante. Então, vamos ter sensores, vamos ter semáforos inteligentes, vamos trocar iluminação por LED e nesses postes trazer outros tipos de serviço que vai ajudar no desenho de política pública. Então, o conceito de cidades inteligentes, ele é polissêmico. Vocês vão encontrar vários conceitos pelo mundo, cada estágio de local, como é que se entende o que é cidade inteligente, não chegamos a um consenso, mas o fato é que para se usar a tecnologia e a inteligência na cidade, tem que ter muito claro que ela é uma ferramenta que ela é usada a nosso favor, de todos nós. Né? Não existe cidade inteligente pensando só um monte de aplicativo. Não, eu posso ter uma cidade inteligente, a gente tem situações que são corriqueiras e que podem tornar a vida melhor dessas pessoas. A inteligência da cidade está... usar a inteligência a favor da cidade está em buscar soluções que sejam úteis. E eu posso usar isso a partir de uma tecnologia mega sofisticada ou com atos muito simples e junção de questões bastante pontuais. Por isso, conhecer problemas e conhecer a cidade é muito inteligente, é muito necessário, né? E essa cidade inteligente, inovadora, ela vai solucionar os seus problemas a partir de problemas reais e mais, o ideal, que tenha se ouvido o cidadão comum. Ele sabe melhor do que qualquer pessoa quais são os problemas que existem. Então, se você chegar num bairro, qualquer bairro que seja, e você perguntar para o morador dali X problema, ele vai dar a percepção dele. E a partir desta troca de ouvir a população, a sinergia da universidade, do poder público e do mercado, então nós temos 4 eixos de conversa para poder buscar essas soluções. E aí o MDR, dada essa circunstância, toda essa realidade, nós tínhamos o Ministério das Cidades, que infelizmente deixou de existir, toda aquela equipe foi para o MDR, e eu digo infelizmente porque o fato de ter um Ministério das Cidades se coloca a importância de voltar os olhos para essa localidade. Mas toda aquela equipe está lá no MDR, e muito bem, então se discutiu dentro desse ambiente de urbanização, como é que a gente enfrenta esse assunto de inteligência e tecnologia. E, por conta disso, foi celebrado um acordo, né, entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, então essa secretaria é o antigo ministério, e teve um apoio desse instituto alemão, né, a GIZ, e começou a se trabalhar nessa discussão do que seria a cidade inteligente. E aí, se debruçar sobre esse assunto, foi feita uma construção daquilo que se tem como cidade inteligente, dada a nossa diversidade. Lembrem-se, 5.570 municípios,
cada um do Iapoá ao Chuí, cada um deles com a sua realidade. Eu não sei o quantas das cidades, em todas as condições do país, vocês conhecem, mas quando vocês viajarem, eu sempre convido meus alunos, dê uma volta na cidade, de norte a sul dela, para entender como é que aquelas pessoas estão vivendo. Né? Então, foi nesse contexto que foi criado esse projeto, e essa carta, ela não é uma lei, ela é um documento político. O que ela busca? Ela vai definir, desenhar uma agenda pública, e, portanto, são passos que vão ser dados, e sempre esse caminho ele é interno, para quê? Para se fazer uma transformação digital, não só apenas do governo digital, mas uma transformação que vai atender ou busca se atender essas necessidades na prestação do serviço público. E foi um processo, gente, muito interessante, um processo colaborativo. São mais de 200 pessoas, foram várias reuniões. Começamos com reunião presencial, e eu prometo que eu já estou acabando aqui para vocês poderem perguntar, tá? Só para ninguém se angustiar. E outras depois nós continuamos no remoto, claro, com uma equipe baseada para poder levar todas essas discussões, mas, assim, pessoas dos mais diversos setores, da academia, do mercado, do poder público, e aqueles que se propuseram a participar de uma reunião ou outra. Mas nós tivemos mais de 200 pessoas em todo o processo de construção dessa carta, para discutir sobre diversos lugares. Então, foi primeiro um processo muito rico. É um documento, de novo, político, então é uma carta de intenções que pavimenta essa agenda, e ela é dividida em 3 partes. Depois, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar facilmente o teor da carta, e é bem interessante conhecê-la. Então, nós temos, primeiro, dentro dessa carta, para quem que foi feita, né? Por que tem a carta? Um pouco de tudo isso que eu falei para vocês está explicado nesse documento, de uma linguagem bastante simples e muito acessível. Para quê, né? O que se busca nessa carta? E aí se traça nessa agenda pública esses elementos que são muito importantes. Né? Traz o conceito, que se situa para um olhar brasileiro, que é cidade inteligente, quais são os princípios e as diretrizes, e por que isso é importante? Porque isso define política pública. Quando o poder público olha para essa carta e ele começa a ter boa inspiração, ele fala, o que eu vou trazer para a minha legislação, ou o que eu já tenho na minha legislação, que eu posso incorporar e exigir das minhas contratações. Traz para o mercado também uma direção do que está sendo seguido, e se ele quer aderir ou não a trabalhar em conjunto, ou se ele vai continuar na sua vida privada, mas ele já sabe que ele tem algumas observações para poder fazer. Quais são os objetivos estratégicos de tentar diminuir essas diferenças, e traz algumas recomendações. E, ao final, ela estabelece as perspectivas futuras. Então, ela tem um desenho amplo, é um sinal daquilo que os municípios vão introjetar para fazer o seu caminho. Temos muitos desafios? Temos muitos desafios. Nós temos 5.570 municípios em situações absolutamente desiguais, que têm uma arrecadação muito baixa, ou seja, uma capacidade financeira muito pequena. Temos uma capacidade técnica nesses locais também muito pequena, e nós precisamos levar infraestrutura, e pensando em tecnologia da informação, eu preciso levar, a primeira coisa que precisa se ter, acesso igual para todos. O celular, ele nos dá acesso a muitas coisas, mas nem tudo eu posso fazer pelo celular, eu preciso de um computador, de uma base, e preciso de um sinal. Lembrem-se, custa caro manter um provedor. Se a pessoa ganha um salário,
mínimo, pense como é que ela vai pagar R$ 100 de um provedor rápido de internet. Isso vai pesar no orçamento dela. Então, cadê a infraestrutura? Por isso, nós temos, houve o leilão do 5G, e nós temos a lei das antenas dos municípios, e isso tudo trata de uma infraestrutura de acesso à informação, pensando aí nas tecnologias. Mas, muito além disso, nós temos todas as outras necessidades de infraestrutura nesses ambientes. Para quê? Para tornar uma cidade justa, humana e sustentável. Não tem sentido eu empurrar uma população para a franja da cidade e ela ter que andar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para poder conseguir um emprego, para poder, porque ela perto da casa dela não tem, né? E o desafio, nós temos que compreender o que significa essas ODS. Agora a gente tem a sigla, né, a brasileirada ESG, para a gente poder também entender um pouco o que isso significa, mas começou das seguradoras, e aí é um selo onde essas empresas dizem, vou colaborar com essa sustentabilidade, e como é que se consegue financiamento para tudo isso? Acho que tem vários desafios aí para tratar de tecnologia no ambiente da cidade, do desenvolvimento, tanto local, quanto regional, quanto nacional, mas o que é importante, muito importante entender que a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ela surge dessa necessidade de se trazer para o desenvolvimento um olhar muito pontuado de como que ela pode ajudar essa mudança a acontecer. E dentro de todos esses desafios existentes. E, com isso, eu vou aqui interromper o meu compartilhamento para ver vocês de novo. Eu acho que eu interrompi agora, né? E só para finalizar, assim, eu acho que vocês, profissionais da engenharia, têm aí uma responsabilidade gigante, junto com todos os outros profissionais, de entender toda essa necessidade e tudo aquilo que vocês podem estar contribuindo nesse ambiente de desenvolvimento. Então, eu espero que eu tenha sido não muito advogadez, assim, tenha sido clara a minha apresentação, e eu estou à disposição para a gente conversar um pouquinho, que eu sei que vocês têm aula daqui a pouquinho. Então, tá bom. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a professora Lilian por trazer para a gente essa visão, né, e aqui retomar algumas coisas que eu achei bastante importante aí na tua fala, né, quando você fala que uma cidade inteligente é uma cidade que tem uma solução inteligente para um problema e que não precisa ser necessariamente uma solução complexa, né, que uma solução simples pode ser uma cidade inteligente, né, pode trazer, né, indícios de uma cidade inteligente. E acho que é bem importante essa questão deles terem que olhar para a nossa cidade e ver o que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Claro que eles podem olhar para fora, ver outras cidades, que soluções que se aplicam em outras cidades, né, para ver se a gente consegue aplicar aqui. Então, eu acho que isso é uma mensagem bastante importante para eles. Com relação à carta, ela é recente, né, Lilian? A carta brasileira, acho que muita gente nem conhece essa carta ainda, né? Muito, muito recente. É um processo que começou no finalzinho de 2018, o planejamento dela. Ela passou por 2019 e 2020, toda a gestação dela, e ela foi lançada no ano passado. Então, é uma carta muito, é um documento político muito novo, para aquele, muita gente que não conhece, outros que tem uma certa rejeição e diz assim, nossa, o que esse pessoal está falando aí, principalmente o pessoal que trabalha com urbanismo, né? Os urbanistas, eles têm muito medo que seja uma nova onda de afastamento de pessoas. Mas a gente precisa trabalhar na divulgação, de compreender esse documento político e de como que ele pode ser aplicado. E até vou fazer um convite, eu tenho uma clínica jurídica que fica no Jardim Pantanal, então
agora a gente está em situação remota, mas para conhecer a nossa cidade, a gente tem que sair do nosso centro, né? A gente tem que sair da nossa casa, do nosso ambiente, onde está o campus, e conhecer algumas realidades. E o Jardim Pantanal é um excelente lugar ali, precisa de drenagem, ele precisa de uma série de saneamento. Então, eu acho que entender as nossas necessidades, as nossas pessoais e as da cidade, elas são muito importantes para a gente poder, porque às vezes é uma solução que pode ser simples, né, para poder resolver alguns problemas. Mas a carta é nova, a carta respondendo, ela é muito recente. Não, e é muito importante que esses meninos que estão chegando hoje na universidade, mas daqui 5 anos serão os engenheiros que estarão resolvendo esse problema, né? Tenham conhecimento desse documento que é tão inspirador. Eu, particularmente, né, tive a oportunidade de ler e ver que é recente, e é muito interessante mesmo. Até queria te parabenizar, porque, afinal de contas, você fez parte desses 200 colaboradores, né? E eu acho que deve ter sido um trabalho bem árduo aí de chegar num consenso, né, que traduz a nossa realidade. E aí eu queria até te convidar a falar um pouquinho, porque assim, uma coisa, às vezes o engenheiro ele vai lá, ele pensa na solução, né? Mas às vezes implementar essa solução passa por uma questão legal, passa por uma questão de financiamento, que muitas vezes cidades como Francisco Morato ou outras cidades que tenham, né, esse tipo de problema, que é uma cidade de dormitório, que na verdade a população está empurrada lá e acaba tendo que vir trabalhar em São Paulo, exatamente um pouco desse contexto que você falou. Quer dizer, como que o engenheiro ele tem que olhar isso, né? Ele tem que olhar para a solução e como que é essa questão de implementar, de passar por essa questão legal e como que ele pode buscar parceria público-privada, falar um pouquinho como funciona isso, porque eu acho que muitos de nós aqui não temos muito essa noção. Essa dimensão, né? Então, Isso. muitas soluções, soluções que são técnicas e que vocês aqui trazem, porque a gente do direito, o que a gente faz? A gente enquadra dentro da legalidade a forma de contratação essas soluções que podem acontecer. Então, a primeira coisa, acho que o engenheiro precisa entender um pouco dessa noção de competência, do que significa cidade, o que significa Estado, o que significa União, e dessas dificuldades, obviamente, que cada um tem. Existem algumas formas legais, então, por exemplo, você tem uma ideia muito, muito, muito boa para poder implementar. Então, você pode fazer uma manifestação, você pode apresentar uma manifestação de interesse no poder público. Claro que o poder público tem que estar estruturado, e aí eu estou falando do Estado como São Paulo, uma cidade como São Paulo, muitas vezes isso você não tem em locais que são pequenos. Então, o engenheiro ele vai ajudar a prefeitura a buscar financiamento nos locais pequenos, então ele vai ver lá no governo federal aonde tem a fonte de financiamento. Por exemplo, no novo marco do saneamento, se o Estado estiver regionalizado, ele vai receber dinheiro da ANA. Então, aí o engenheiro está trabalhando com isso, ele está pensando no tratamento do esgoto, no resíduo sólido, ele pode pensar em consórcios entre os municípios. Para quê? Para que essa coleta de lixo orgânica seja levada naquele aterro que todo mundo vai contratar junto e vai virar energia. Então, os pequenos, ele vai pensar, propor ou saber que precisa desse consórcio e que ele pode pegar esse financiamento. Nos grandes, ele pode fazer uma apresentação de manifestação de interesse, é o chamado PMI, onde ele fala, olha, eu tenho essa solução aqui, claro que aí não é só engenharia, né? Tem toda aí uma logística de pessoas que vão estar reunidas e falar, a gente pode resolver esse problema a partir daqui e apresentar essa proposta. Então existem mecanismos que são legais que podem ser utilizados pelas empresas, e aí a figura do engenheiro integrante dessas empresas pode estar oferecendo e dizendo, olha, essa é a solução que a gente pode fazer em conjunto. Então, isso é muito importante. E claro que sempre pensar numa solução integrada. Não dá para pensar, pensando em soluções que não são individuais, né, que são amplas, como é que isso, qual é a consequência disso? Porque você pode ter uma brilhante ideia que você não consegue aplicar, você aplica na sua casa, mas você não consegue aplicar dentro do coletivo. Então, eu acho que o primeiro ponto,
e ninguém foi para a engenharia para ficar lendo, eu sei, deve fazer conta, não é assim como eu fui para o direito para não fazer conta, mas assim, mas minimamente a gente precisa, eu preciso saber fazer algumas continhas para não me perder no mundo, e o engenheiro precisa entender essa divisão, né? Essas obrigações, aonde as coisas estão, aonde ele está trabalhando e qual é a implicação de tudo que ele vai fazer. Então, eu vou dar um exemplo muito simplista aqui para vocês, né? Quando você faz uma obra de infraestrutura numa cidade pequenininha, ela é uma coisa. Quando você faz na marginal, ela é outra. A gente acabou de assistir um acidente, aí não importa a responsabilidade, ninguém vai discutir isso nesse momento. Mas olha a implicação de um problema numa obra grande. Então, quando você vai pensar numa solução, você precisa pensar na solução e pensando que essa solução pode ter níveis de problemas e que eles precisam ser todos, a contingência tem que estar sendo prestada, né? Então, eu acho que isso é importante. É muito interessante mesmo. Professor Eric, acho que você queria comentar alguma coisa. Sim. Bem, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta na realidade, né? Então, com base no que você apresenta na sua palestra e nos desafios, né? Os desafios que são eles técnicos, financeiros, entre outros, né? O quanto que a parceria, né? A proximidade, né? Da gestão pública e da iniciativa privada, ela é importante para a implementação, né? Dessa transformação realmente a partir do contexto de cidades inteligentes. Eu acho que ela é muito importante, porque assim, a cidade inteligente tem várias fatias, né? Vamos pensar, a gente tem transformação digital interna, externa, mas vamos pensar no foco de atividades que estão sendo prestadas. Quando o poder público decide, ou ele faz por ele próprio, aí ele tem que ter pessoal contratado, toda uma estrutura, gente, muito grande. Quando ele delega esse serviço, ou seja, ele faz um desenho, ele chama, ele fala, privado, eu vou contratar essa prestação de serviço público. Então, ele não mobiliza, ele não tem que ter uma estrutura toda de execução, né? E o contrato que ele vai fazer é um contrato de longo prazo, porque as parcerias, elas são longas, seja na concessão comum, seja na parceria público-privada, a gente não tem contratos de 5 anos, são contratos que vão para mais de 10 a 20 anos. Então, primeiro, eu estou dizendo para aquele meu parceiro que ele tem que trabalhar muito seriamente no que ele está implementando, porque é ele que vai operar aquela situação. Então, e essas novas tecnologias, estar atento a todas as possibilidades da melhoria desse serviço, você tem uma empresa, né, o seu parceiro privado, essa junção de empresas que formam uma outra empresa para isso, que ela vai estar dedicada para trabalhar naquele assunto. Então, é uma dinâmica que ela vai trazer bons frutos para o serviço e traz emprego, gente, gera emprego. Nós estamos falando aí de empregabilidade de muitas pessoas. Então, eu penso que a parceria entre o público e o privado, e aí pensando nas todas as suas dimensões, ela é muito útil, ela é muito importante para se executar esses serviços que vão dos mais simples aos mais complexos, né? Eu acho que elas são muito, muito úteis. Agora, cadê esses meninos que ficam... Cadê os meninos? Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa para a professora Lilian? Professora Lilian, nossa professora da casa, estará aqui para ajudar a gente quando a gente tiver esses problemas, né, que demandam aí. Que demandam. A vocês, alunos aí, vocês têm vocês perto, no quarteirão de vocês, me digam, como é que é a calçada? Ela é boa ou ruim? Digam aí. Respondam aí, alunos? Gente. Boa ou ruim? Tem calçada? Alguém já olhou? Estão pondo aqui. A minha é boa, bem ruim. Bem ruim. Muito bem, toda desnivelada. Se tiver, e pensa, você sem nenhum problema. Ué, o que aconteceu? Oi? Alô? Oi? Lilian? Acho que a Lilian caiu. Lilian? Estou aqui, voltei. Voltou.
Então, você, aí, pense em você nessas questões ruins, se você estiver com o pé machucado, se você estiver com uma pessoa doente, um idoso ou um carrinho de bebê. Gente, quando você sai do hospital, você pega o Uber, o seu carro, um táxi e chacoalha, você quase morre, né? Agora, vejam só, o caminho do ônibus até o transporte público. Tem meninas nessa sala? Com certeza deve ter. Temos muitas meninas na engenharia, viu? Nossa, eu fico no orgulho. Meninas, vocês estão aí? Me digam, se tivermos meninas aqui, para ir. Muito bem. Nicole, Giovana, parabéns, meninas maravilhosas, que eu invejo vocês que estão nas datas, minha felicidade. O caminho para chegar. Quem nunca ficou com medo de ficar num ponto de ônibus? Sim. Porque ele é escuro, o caminho do ponto de ônibus até a casa da gente é sempre muito ruim. Quem não fica incomodada no transporte público de estar com um ônibus muito lotado, ou um trem muito lotado, e alguém se assediando? Sim. Não, é um incômodo. Então, a gente tem um transporte coletivo que precisa ser pensado, precisa ser melhorado, enfim. Então, todas essas são situações do nosso cotidiano. Quem não fica com medo quando chove muito, gente, de alagar, do seu carro ser... de onde você estiver, primeiro, cair uma árvore na sua cabeça, ou então que você fique submerso em alguma água. Mesmo não morando em locais que sejam assolados que tenham uma péssima drenagem e que sejam assolados pela enchente. Todos nós. Então, essas situações, eu convido a vocês a olharem para a cidade. Comecem olhando para o seu bairro. Olha como é que é a iluminação, olha como é que é o serviço de transporte, olha como é que é o acesso a serviços, olha quanto vocês têm que se deslocar, pai e mãe, para poder trabalhar. Se vocês têm funcionários em casa, perguntem para ela quanto tempo ela gasta para chegar no trabalho. E isso vai dando uma percepção muito interessante. É verdade, é verdade. Né? Muito bem. A gente não faz esse exercício, né? É um exercício mesmo. Às vezes ele está bem pertinho da gente, né? E a gente acaba não olhando. Exatamente. Muito bem. Então, tá bom, eu acho que a gente, né, os meninos agora têm uma aula, a gente quer agradecer demais, Lilian, a sua palestra, quer dizer, muito inspiradora, né, a gente olhar para a cidade, né, com todas essas perspectivas que você traz para a gente, e acho que para eles também, acho que a gente deve convidá-los a, né, quando começarem aí o projeto, olhar para os planos diretores da cidade, né, então acho que é um bom começo, olhar para a nossa Carta Brasileira, afinal de contas, temos aí um marco político para definir a cidade inteligente que a gente quer no nosso país, para que vocês aí, enquanto engenheiros, daqui a muito pouco tempo, né, possam fazer a diferença, né, para a gente atingir aí essa agenda 2030, né, que tanto traz aí igualdade social, sustentabilidade, empregabilidade, tudo aquilo que a gente quer. Então, a gente agradece demais a sua participação e deixo aí as suas palavras finais aí para se despedir dos alunos. Então, tá bom. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigada a todas e todas que ficaram aqui comigo, meninas e meninos. Estou à disposição de vocês. Na Câmara Municipal tem um grupo que está discutindo sobre esse assunto, eu vou atualizando, e aí a Roberta vai atualizando vocês. E eu espero que vocês olhem essa missão que vocês têm de trabalhar com coisas, né? Porque o engenheiro faz coisas, ele constrói, ele é um executor muito importante e é uma peça fundamental para que a gente consiga implementar a inteligência e a qualidade de vida. Então, muito obrigada por me ouvirem, espero não ter sido muito... tornado muito difícil a compreensão de vocês, e estou à disposição. Deixo um beijo carinhoso, estou na Faculdade de Direito, à disposição de todos vocês. Muito obrigada, viu? Tchau, meninos, boa aula. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Beijo, gente. Tchau. Tchau, obrigada, Lília. Obrigada.
Obrigado, Pascalinha. Saulo, acho que podemos interromper.